Meus amigos, está chegando a hora em Flamengo e Lanús, direto do Maracanã, grande final da Recopa Sul-Americana. E o Flamengo fará o seu último treino antes de definir quais os jogadores titulares vão a campo para essa partida importantíssima que vale título para o Mengão. Quem será que o Felipe Luiz vai escalar para este jogo, para este confronto? Lembrando que o Flamengo vai ter que reverter o placar de 1-0 que aconteceu lá na Argentina. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando desse confronto entre Flamengo e Lanús, que vai acontecer no Maracanã nesta quinta-feira. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o seu like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Fala, Bruno, tudo bem? Um abraço novamente para você aí, para todo mundo, enfim, quem tá ligado na gente no Sport Center das redes, eu não sei não, hein? É perigoso. Quem cai na rede é peixe. Mas vamos lá, sabor pressão? Não, acho que dá para falar que é uma pressão mesmo agora. A torcida já cornetou legal, pegou as cornetas no último jogo contra o Madureira no Maracanã, até criticou de forma um tanto quanto até exagerada, a gente pode colocar, porque falou time sem vergonha, né? Mas é de fato que o Flamengo está tentando se recuperar até fisicamente. Mas é uma insatisfação muito grande pela maneira como o time joga e, obviamente, os resultados contam. Os resultados ruins iniciais do Campeonato Carioca, aí nem tanto o problema do elenco principal, mas a equipe sub-20, uma Supercopa muito abaixo contra o Corinthians. O Flamengo acabou derrotado por 2-0 e esse primeiro jogo contra o Lanús também foi um desempenho bem abaixo. Isso tudo fez ali o presidente do clube, o Luiz Eduardo Batista, cobrar, perguntar o que está acontecendo de fato. É como debate profissional, né, Bruno? Assim, chega para cobrar. Se o BAP cobra tanto o profissionalismo aqui, e dizia que isso ia ser implementado no Ninho do Urubu, é um debate profissional cobrando resultados dos seus subordinados, porque entende que investe muito, e o Flamengo tem que dar um retorno melhor do que já aconteceu. E aí, dentro da análise aqui no Ninho do Urubu, as conversas e tudo mais, eles detectaram que o seguinte: o Flamengo foi um dos últimos, ou o último, a voltar de férias. Então isso tem atrapalhado bastante aí o desempenho da equipe, que nem todo mundo está na condição física ideal, está bem aquém ainda, é uma análise interna. Isso resolve com tempo, com trabalho, com treino, só que a temporada dessa vez não espera. Então foi isso identificado, que aí tem reflexo direto na questão mental, até do jogador se concentrar, ser pressionado, a parte técnica também não flui tão bem. Então o Flamengo está tentando remar contra a maré. É uma pressão, sim, em cima do departamento de futebol, que se não conseguir dar a volta por cima contra o Lanús na quinta-feira no Maracanã, aí sim pode borbulhar bem mais forte, mas por enquanto é aquela cobrança mais no tom profissional mesmo. O que está acontecendo? Por que não está rendendo tanto? E aí o Felipe Luiz e os jogadores vão dar a resposta, esperam dar a resposta na quinta-feira no Maracanã. Rian, isso é um jogo importante aí para esse histórico do Flamengo também. Obrigado, viu, Pedro? Boa sequência aí de trabalho para você. A gente já está colocando aí na tela justamente o aproveitamento, né? O Felipe Luiz por temporada. Então, os 15 jogos oficiais em 24, 71%. Em 25, o número é espetacular também, só 9 derrotas e 72% de aproveitamento. Isso num universo de 73 jogos. E agora, em 2026, o aproveitamento caiu bem, né? Já são 4 derrotas e 53% de aproveitamento, ali embaixo todos os títulos conquistados por ele. Então, expectativa, né? Tem toda a questão do investimento, tudo que o time já ganhou ano passado. Então, por isso que aí não tem resultado, vai para a história ali do... Que é um exagero, eu acho que é um exagero, mas é compreensível o time sem vergonha. É claro que é um exagero. Exatamente. Mas assim, eu entendo que o torcedor tá ali, ele tá gritando alguma coisa. É porque já é uma canção da arquibancada. Isso, entendeu? Exatamente. Só pela interpretação, vamos lá. É o famoso mal acostumado. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado. Foi isso. É isso que o Felipe Luiz fez ali com a torcida do Flamengo, com a diretoria também, porque a gente viu os aproveitamentos acima de 70%. É coisa pra caramba. E eu acho que assim, a torcida vai gritar, não vai gritar
Confiança, time sem confiança. O sem aí vergonha... Vira a esquete do Adnet lá. E queremos raça também. Queremos raça, Tem outro rapaz que também faz um baita trabalho. Tem um desse daí? Também tem. Foi igual quando a torcida a organizada lá do Palmeiras xingou o Abel? Xinga porque tá de cabeça quente, quer xingar alguém. Mas, assim, legendando, né, traduzindo, pra mim fica no famoso qual foi? Qual foi? E aí? Ano passado. E aí? Vambora acordar? Atividade aí, rapaziada? Isso. Vambora acordar, que começou 2026? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. 2025 foi maravilhoso e, inclusive, a gente fala isso aqui também. Por exemplo, né? Alguns clubes europeus que ganham títulos na temporada, mas virou a temporada, né? Passou de um... É porque a temporada europeia, né, que é diferente, mas, enfim, passou de uma temporada para outra, zerou. Acabou, já ganhou, já comemorou, beleza. Vamos embora já começar a próxima temporada com o pé na porta. Eu acho que é basicamente isso que a torcida está ali fazendo. Tudo bem, tem a canção, né, que aí é de forma exagerada, mas eu acho que é a forma da torcida ali protestar no seguinte sentido. 2025 foi bonitão, ganhamos tudo, beleza e tal, mas, já começou o ano, 2026, já perdeu a Supercopa pro Corinthians, e aí é o ponto principal, não tá jogando bem. É verdade. E aí, vocês organizaram diretoria, vocês, quando eu digo diretoria, e a comissão técnica também, que deveria voltar depois e que no início da temporada seria com os garotos. Aí não deu certo, o elenco principal já teve que voltar antes, né, para meio que salvar ali o Carioca, contou com os resultados para conseguir realmente salvar, mas perdeu a Supercopa. Então, começando o Brasileiro, aí, enfim, não consegue, empata com o Inter, né? Empata com o Internacional em casa. Perdeu pro São Paulo. Perde pro São Paulo, então já, Aí ganha do Vitória, mas jogando mal. Então acho que esse é o ponto principal. É o famoso, vamos acordar que começou 2026 e vocês não estão jogando bem. Eu acho que é mais nesse sentido. Mas em relação a se botar aspas, né? Se botasse ali aspas, time sem vergonha, é exagero. Aí é exagero, né? Claro. Eu entendo o ponto que vocês falam, assim, é a questão, e ainda mais na questão de, de repente, que a forma como você vai se manifestar pode ficar caricato e tudo mais, até toda a questão do Adnet faz todo sentido. Mas é que ainda me pega muito, chamar de time sem vergonha, um time que acabou de ganhar Libertadores em cima do principal rival esportivo dos últimos anos, no momento vale a 4ª Libertadores, ganhou o Brasileiro, então ainda me pega e acho que é exagerado. Mas a cobrança tem que existir. Acho que tem as duas coisas. Ninguém pode estar satisfeito. Não pode estar satisfeito. E por mais, Alguém acha que o Felipe Luiz está satisfeito? Claro o cenário não é o ideal, lógico, o calendário, ainda mais o Flamengo sendo o último a voltar. Acho que tudo isso tem que ser considerado. Mas a partir do momento que o próprio Flamengo se coloca nessa coisa de ser o protagonista das Américas e investe o que investe, por mais que ainda as condições não sejam ideais, não estou falando que já tinha que estar jogando o nível da final da Libertadores. Mas qual jogo bom o Flamengo fez nesse ano? Você falou contra o Vasco. Foi o único. Foi o primeiro lá, né? Que entre os titulares joga muito bem, vence por 1-0, poderia ter sido mais. Então, assim, mais do que os resultados, se perdeu para o Corinthians, do Lanús, de Supercopa, de um torneio de um jogo. Acho que isso não tem que ser tão... lógico que é frustrante você perder um título e tudo mais. Taça, né? É taça, mas assim, o que me incomoda mais não é o Flamengo ter perdido pro Corinthians e tá na desvantagem. É o nível de futebol que tem apresentado. Para mim, isso é o principal. E tem deixado a desejar, ainda que o cenário não seja ideal. Então, acho que a cobrança tem que ser a partir disso, mas também me incomoda ouvir um time sem vergonha, apesar de entender que é a forma que a torcida encontra de protestar, demonstrar insatisfação, ainda assim, para uma equipe que ganhou o que ganhou no ano passado, eu não... Eu acho um exagero. O Donk, Jailson, além dessa questão de você se manter no topo, isso a gente vê que às vezes até os times lá da Europa eles têm problemas depois de conquistarem tudo. O Felipe Luiz ele foi questionado sobre alternativas ou maneiras diferentes de jogar. Né? E ele falou, ele fez uma comparação do Flamengo com outras grandes equipes europeias. Aí eu falei, deixa eu levar essa resposta para o Donk e para o Jailson para ver se o que eles acham e se faz sentido a relação e como ele analisou. Vamos ver. Se você olha o Paris Saint-Germain jogar, joga igual. O ano inteiro, desde o ano passado. Bayern de Munique jogar, mesma forma o ano inteiro. Porque o elenco está desenhado de uma forma... Eu não digo que jogam igual, da mesma forma, exatamente igual. Eu falo que joga com a mesma estrutura de jogo quase sempre. O Bayern de Munique joga exatamente igual jogava quando nós jogamos contra eles no Mundial de Clubes. Nós treinadores, fazemos ajustes táticos em função das nossas peças e, repito, tenho 5 volantes no elenco.
Se contar o Paquetá, 6. Eu tenho que montar a estrutura da equipe segundo as peças que eu tenho. Então eu adapto a equipe sempre para tentar tirar o melhor dos meus jogadores com a estrutura que eu dou. Se eu tiver um elenco onde eu tiver meus melhores jogadores são o ponta de esquerda e o ponta direita, pode ter certeza que eles vão jogar abertos na ponta. Eu vou adaptar sempre minha estrutura de jogo segundo os jogadores que eu tenho para potencializar o melhor jogador. Lembrando, o melhor jogador do Flamengo, ano passado, Arrascaeta. Então o time sempre tem que estar para potencializar os melhores jogadores e a gente tenta fazer isso sempre. Vocês concordam com essa comparação feita pelo Felipe ou vocês entendem que ele deveria ter outras alternativas? O que é que vocês pensam? Vou deixar o Donk falar do Bayern, né? Porque o Donk é o nosso especialista aqui no futebol alemão. Mas pegando o PSG, eu não acredito nessa forma, não. Até porque o que mais me pega assim, nessa comparação é porque o PSG muda bastante, né? A função, a dinâmica dos jogadores, a hora do eu, que vai... O ataque, ninguém guarda a posição, já começa por aí. O trio muda de setor o tempo todo. O Kvara vai pro lado direito, vai pro lado esquerdo. O Doué, o Barcola, o Dembélé. Os três do meio também é a mesma coisa. Eles trocam de função rapidamente. Então, eu não sei. Eu acho que o time do Felipe Luiz, eles guardam um pouco mais de posição. É mais previsível do que o PSG. E em relação ao Bayern, Donk? Assim, o Bayern talvez seja um pouco mais similar, assim, obviamente não no nível de jogo. Mas até foi olhar, por exemplo, mais no quesito de você propor, você dominar o jogo a partir da posse de bola. O Bayern teve um jogo que ele não teve a posse de bola maior que o adversário na temporada, que foi contra o PSG, quando ele teve um jogador expulso e ganhou o jogo mesmo assim. O Flamengo, na maioria, eu tava levantando nessa temporada, da temporada passada, de Libertadores Brasileiro, maioria 60% acima de posse de bola. Acho que mais nesse sentido de você controlar territorialmente. Acho que é assim, ser o time protagonista dentro do jogo. Acho que mais nesse sentido. Flamengo pelo título da Recopa Sul-Americana. Olha o que a gente traz, nos últimos mata-matas em que o Flamengo perdeu o jogo de ida. 2025, Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, não conseguiu a virada, assim como em 24 na Libertadores para o Peñarol, em 23, Copa do Brasil com o São Paulo, aí na Copa do Brasil a virada e na Recopa de 23 também contra o Del Valle, não conseguiu reverter o placar. Tudo 1-0, só o outro ali do Maringá, que era um 2-0. Pedro Henrique Torres chegando ao nosso Sport Center para trazer mais informações deste Flamengo, que na quinta-feira recebe o Lanús e tenta essa virada pelo título. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande para você, um abraço para o Eugênio, todo mundo que acompanha a gente no Sport Center. Estamos aqui, Ninho do Urubu, essa preparação do Flamengo para a Recopa Sul-Americana. Tem que vencer por 2 gols de diferença para tentar esse bicampeonato, levantar essa taça no Maracanã diante do Lanús. Perdeu o primeiro jogo na Argentina semana passada, 1-0. Então o Flamengo já teve conversas, enfim, tenta identificar o que está acontecendo para o time não render tão bem assim nesse início de temporada. Conversamos aqui de maneira exclusiva com alguns atletas e agora também a gente dá uma palhinha do Léo Pereira, defensor do Flamengo. Admite que o time está conversando, olhando para si, para tentar entender e melhorar para conquistar essa Recopa quinta-feira no Maracanã. Olhar para dentro de nós mesmos e entender que a gente precisa melhorar. Eu acho que se está tendo uma cobrança, então é sinal que a gente está devendo alguma coisa para nós, para o torcedor. Então a gente tem que dar uma resposta positiva e analisar o que a gente está fazendo de errado, o que a gente tem que evoluir, tem que corrigir, porque a gente sabe que só fazendo o que a gente fez ano passado não é o bastante, não vai ser o bastante para conseguir resultados positivos. Tá, então, Léo Pereira, Gláucia, enfim, durante toda a programação aí dos canais Disney, os fãs de esporte podem acompanhar o restante das entrevistas, falando com vários jogadores por aqui, é só todo mundo ficar ligado. Treinamento rolando agora no Ninho do Urubu, preparação, o Jorginho ainda com aquela lesão muscular, mas o Plata volta para essa partida, ele que estava suspenso por ter sido expulso na semifinal da Libertadores no ano passado, pegou 2 jogos de gancho, ficou fora do primeiro da Recopa e agora pode retornar, ele que é sempre uma grande opção para o Felipe Luiz, que gosta bastante do jogador, Gláucia. Boa, Pedro, obrigada pelas informações, trazendo essa preparação do Flamengo, lembrando esse jogo na quinta-feira, exclusivo aqui na tela da ESPN e também no Disney+.
Eugênio, elenco, time, força, tudo isso a gente sabe que o Flamengo tem para buscar esse placar, ainda mais jogando em casa. Mas tem um adversário que a gente já viu, não só pelo jogo lá na Argentina, a primeira partida, mas na própria decisão da Sul-Americana contra o Galo, enfim, que tem a sua forma de jogar, que impõe um jogo também, dificuldades dentro do jogo, sempre muito ajustado taticamente esse time do Lanús. Não é tão simples, embora o Flamengo, repito, tenha todo esse poderio. Um Lanús que não à toa foi campeão da Copa Sul-Americana e nesse trajeto não só ganhou a final nos pênaltis, é verdade, contra o Atlético, mas como tinha eliminado também o Fluminense. Sim. É um time muito resiliente, defensivamente muito forte, defende com os 11 jogadores, tem boas opções ofensivas, né, como o Castilho que fez o gol, Marcelino Moreno e outros jogadores interessantes, é um time fisicamente muito forte. E o problema do Flamengo hoje não é só que tem um adversário difícil, é que ele, Flamengo, não consegue mostrar o seu futebol. Jogadores do Flamengo que foram muito bem no passado não estão rendendo. Vou citar 2. Os 2 zagueiros. Léo Ortiz e Léo Pereira não estão jogando o que jogaram no passado. Léo Pereira falhando muito em todas as fases do jogo. Não voltaram bem para... Posso colocar vários outros. Jorginho não conseguiu jogar até agora. Arrascaeta abaixo, Pedro abaixo. O próprio Carrascal, que teve bons momentos no ano passado, abaixo. Então isso, o Paquetá que chegou não conseguiu se encaixar ainda. É um Flamengo muito distante do Flamengo do segundo semestre de 2025. Então essa é a grande questão. Tem do outro lado um time que manteve a sua base, mantém a sua estrutura, continua jogando o mesmo futebol difícil de ser batido, para um Flamengo que vive um processo interno de cobranças, para um Flamengo que não consegue voltar a jogar o futebol que mostrou no passado. Não vai ser nada fácil, mas é um jogo, é um gol só de vantagem, tudo pode acontecer. E é curioso, né, Eugênio, porque o próprio Felipe Luiz, em entrevista coletiva, os jogadores também têm admitido isso, um time que está mais abaixo, não está rendendo. O quanto também passa... até por uma sequência aí boa, conquistar esse título de Recopa, e não só o título, né, mas desempenhar também, né? Eu acho que isso é outra coisa que acaba pegando. Aí a gente vai voltar a uma outra questão que tem a ver com outros técnicos, mas vou focar no Felipe Luiz, que não é chamado, como outros, de teimoso, mas que não abre mão do seu jeito de jogar. E para que ele alcance o nível de excelência dentro do seu jeito de jogar, ele vai levar tempo. Poderia optar por uma outra maneira mais prática, digamos assim, mais direta, mais objetiva, mais imediata para conseguir resultados. Felipe Luiz não vai abrir mão do jeito dele. E vai ter dificuldades porque adversários já conhecem o jeito. Se o Flamengo, dentro do jeito dele, não consegue desempenhar no seu melhor, ele é mais fácil, mais previsível, tanto defensiva quanto ofensivamente, de ser superado. Essa é uma questão. Mas o Felipe Luiz ainda tem algum crédito, embora muita gente já esteja olhando torto para o trabalho dele nessa temporada. Você acha que ele deve mexer nesse time, procurando talvez algo diferente disso? Eu acho que ele deveria, porque é um título que está em jogo. Eu acho até que ele pode mexer no time, trocar uma peça ou outra, mas não na maneira de jogar do Flamengo. Tá aí, meus amigos, o Flamengo que terá esse desafio pela frente de ter que reverter esse placar contra o time do Lanús da Argentina. Lembrando, né, que o Flamengo não poderá jogar pelo empate. Os caras venceram por 1-0, então o empate, teoricamente, é do Lanús. Os caras vão jogar retraídos, né, vão jogar ali recuados, tentando, né, ficar fechadinho, jogando por uma bola só. E o técnico Felipe Luiz vai ter que preparar um Flamengo muito inteligente nessa partida para não correr o risco de levar gols no contra-ataque e, claramente, né, atacar, agredir o time do Lanús. E aí eu digo agredir no quesito, né, atacar, pressionar esse time argentino para conseguir furar essa retranca que os caras vão fazer, que a gente sabe, né, que eles fazem, né, meus amigos. Então o Flamengo vai ter que encontrar espaço nessa defesa do time argentino e encontrar esses gols ao qual vai precisar para sair campeão do Maracanã, você se consagrar campeão da Recopa Sul-Americana de 2026, título internacional para o Mengão, oportunidade, né, de ganhar esse título dentro de casa.
Tô confiante que o Flamengo vai reverter isso. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você, hein? Para ficar por dentro de tudo, não dá mole não. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!